pretas, aqui é a Camila Cerdeira e a gente vai dar continuidade àquele vídeo de RPG que eu fiz sexta-feira passada. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no sistema e cenário que eu jogo, que é o Tormenta. E assim, se você joga RPG, você sabe que existem vários sistemas. Você tem o AD&D, você tem o 3DT, você tem o GURPS, e cada um joga o que preferir, o que achar mais fácil. No meu caso, eu entrei numa partida que a galera já estava jogando Tormenta, e dali em diante eu comecei a jogar esse cenário que também virou um sistema. E eu vou explicar direito como é que isso aconteceu ao longo do vídeo. Mas, para vocês saberem, nós vamos focar nesses dois próximos vídeos, que é esse da próxima semana, no cenário do Tormenta e como fazer um personagem, como criar uma aventura dentro desse cenário. Mas o que é exatamente Tormenta, como cenário e como sistema? Para isso a gente tem que lembrar, ali no final dos anos 90, ali por volta de 98, da revista Dragão Brasil, que era uma revista que muita gente nerd conhecia. Se você estava ali pelo ensino médio, você deve ter visto algum amigo lendo o Holy Avenger, que era um quadrinho que tinha uma ambientação meio de RPG. E para celebrar a edição de número 50, eles criaram o livro do cenário Tormenta, onde você podia usar aquele cenário, que é onde se passavam as aventuras de Holy Avenger, para jogar RPG. E ele era compatível com sistemas AD&D, 3DT e GURPS. Mais na frente, com o passar dos anos, os criadores do cenário viram que dava para transformar aquilo num sistema próprio e se utilizaram do sistema D20, que é um sistema que você usa a rolagem do dado, que tem 20 faces, que vai até do 1 ao 20, para poder fazer os seus testes de especialidades, de habilidades, para dizer se você obtém sucesso ou fracasso. Mas como funciona o D20, eu vou entrar mais em detalhes no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre os personagens. E o Tormenta, ele é assim um cenário muito vasto, porque ele foi se criando ao longo dos anos. Ele começou sendo Arton, que é um continente mundo, que é um local muito grande, que tem muitas cidades, muitos reinos e muitos povos habitando aquele local. Para você ter ideia, Arton tem um panteão de deuses que contam com 20 deuses grandes que são cultuados pelos seus habitantes. Se você tem 20 deuses, você imagina o quanto de raças é possível ter dentro desse universo, quanto tipo de seres habitam esse universo. Então, Arton é um continente enorme, considerado um continente mundo, muito vasto, com muitas cidades, com muitas possibilidades. Por exemplo, no RPG que eu jogo, a gente só orbita entre Malpetrim, que é a principal cidade heróica, que ela é uma cidade de resistência, porque dentro da história do RPG, dentro da história de Tormenta, você teve inúmeras guerras muito grandes, e você teve a invasão táurica, que é a invasão do povo formado por minotauros, que são os sapistas. Eles invadiram e escravizaram os elfos. Então você tem um cenário que lhe permite discussões sociais. Por exemplo, a minha primeira personagem era uma elfa que lutava contra os minotauros para libertar os escravos. O que pra mim faz muito sentido, pois sou uma pessoa negra e escravidão, enfim, né? Vocês entenderam a pegada. E você tem a possibilidade de discutir isso no cenário porque ele tem essas discussões. Então, voltando. Onde o meu RPG, a minha mesa, a gente tem uma narração que gira em torno de uma cidade não nomeada, que fica ao redor de Malpetrim e de Malpetrim. E atualmente nós estamos começando a entrar dentro da parte do oceano para avistar a Ilha Monstro e as Ilhas Piratas. Então, Arton é um cenário medieval, bem entre aspas, que você tem seres fantásticos, elfos, minotauros, centauros, anões, halflings, goblins, esse povo todo. Mas você também vai ter piratas, pistoleiros, monge, ninja, porque existe uma parte afastada de Arton, que é um território, vamos dizer assim, asiático, que é onde tinha os samurais, onde tinha os ninjas, onde tinha toda essa galera,
que foi atacada pela Tormenta. O que é a Tormenta em si? Essa é uma pergunta complexa, confusa, que muitos jogadores não sabem direito, eu inclusa. Eu tive que perguntar para o Rogério Saladino, que é um dos criadores, exatamente o que é a Tormenta. E aí ele me mandou um livro. Tem um livro inteiro para poder explicar o que é a Tormenta. Em palavras curtas, a Tormenta, ela é uma tempestade bestial demoníaca, que é como se um plano infernal invadisse a Terra e com ele trouxesse monstros, insetoides, demônios e chuva de sangue ácido. É realmente um pandemônio na Terra. E essa tormenta está assolando Arton. E por causa disso, surgiu a necessidade de ter tantos aventureiros e heróis. Porque se você tem monstros, você tem que ter alguém para combatê-los. E por isso que faz tanto sentido ter um RPG dentro do cenário de Tormenta. Porque você tem um espaço propício para você ter todo tipo de aventura, com todos os tipos de personagens inimagináveis, lutando contra esses monstros. Algumas pessoas que jogam RPG há mais tempo, eles têm uma tendência a dizer que Tormenta é um RPG não balanceado, porque os personagens são muito fortes. Tormenta é balanceado. A questão é, os personagens foram propositalmente feitos para serem fortes inicialmente e ao longo de... Porque assim, você vai começar no nível 1 e você vai crescendo até o nível 20. Eles foram feitos para, do nível 1 até o 7 mais ou menos, eles sejam mais fortes do que normalmente você encontraria um personagem no D&D, que é o Dungeons & Dragons, que é o modelo mais tradicional de RPG. Por quê? Porque os criadores, eles queriam tirar o efeito árvore de Natal. O que é isso? O personagem era fraco. Você tinha, sei lá, um paladino, um arqueiro, um ladino, um guerreiro, que se ele não tivesse nenhum item mágico, ele era extremamente fraco e fácil de ser derrotado. E aí o que acontecia? A galera ficava acumulando itens mágicos loucamente, e aí tinham que andar com 300 quilos de coisa para poder lutar contra o inimigo. E aí, pensando em como balancear isso, eles pegaram e fizeram de um modo que, se você é um personagem que não quer usar magia, você vai ter o mesmo poder de ataque ou defesa que um personagem mago. Apenas vocês vão ter estilos de luta diferentes. Por exemplo, novamente na minha mesa de RPG, eu tinha um mago, eu tinha uma arqueira, eu tinha uma bardo e eu tinha um swashbuckler, que é uma forma de guerreiro. A minha swashbuckler, ela tinha a CA, que é a armadura dela, muito alta. Então ela ia pro pau em cima do monstro com a espada dela sem verem pra quê. Se o mago inventar de fazer isso, ele morre no primeiro teco que ele levar. É tipo, ele levou um peteleco na orelha e ele morre. Que meio que aconteceu uma partida porque a gente enfrentou monstros da Tormenta. Cara, sério, nunca enfrente monstros da Tormenta, eles são horríveis. Então, o sistema, ele tentou balancear, de fazer. Você é um mago? Você não vai pra porrada, deixa de ser burro, joga a bola de fogo à distância. Se você não é um mago, você tem que ter força suficiente para fazer sentido você ir pra porrada. Senão você vai morrer logo, e aí não tem graça. E quem são os seres que habitam esse continente mágico, místico, misterioso que é Arton? Você vai ter, obviamente, humanos, você tem muitos humanos habitando esse continente, você tem os elfos, e dentro dos elfos você vai ter elfos do ar, elfos do mar, outras subclasses. Você tem os minotauros, como eu falei, que é um povo conquistador que veio para tentar dominar e controlar Arton. Você tem anões, goblins, halflings, quarins. O que são quarins? Quarins são seres meio humano, meio anjo. Então eles têm capacidade de fazer magia em cima de desejos. Então é sempre uma figura muito engraçada ter um quarin na sua turma. Deixa eu ver aqui mais nós temos... E você tem os Leofous. O que são os Leofous? Leofous são humanos que foram tocados pela Tormenta. Então eles, dentro da sociedade, são considerados seres porque eles são considerados monstruosos. E novamente aqui você tem a oportunidade de discutir questões sociais. Exatamente porque você tem uma raça inteira que é considerada inferior por algo que eles não controlam. Tipo, eles não pediram para nascer Leofous.
Eles não pediram para serem tocados pela tormenta. Mas eles são considerados inferiores, eles são feitos torturas, eles são feitos experimentos, eles são considerados às vezes armas. Novamente, no RPG que eu estou jogando, a gente está protegendo uma criança, uma menina que deve ter, sei lá, uns 10 anos, que é uma Leofou. E que ela tem tão, aos 10 anos ela já tem tão enraizado o conceito de que ela é um monstro, de que ela é toda errada, que a gente está tendo que reconstruir a autoestima e dizer que não, você é um ser humano e que você merece, ser humano, você é um ser vivo, Leofou, mas que você merece ser amada e ser cuidada, porque ela foi adotada pela nossa party. Sim, a minha party é só de mulheres e uma das personagens adotou a menina, então agora ela é, por sinal, a Bardo Quarim adotou a criança Leofou e a gente está treinando ela para ser uma aventureira. Acontece, gente, isso é RPG, é a vida. Além das raças, que obviamente eu não falei todas as raças, porque são inúmeras, e se eu fosse falar de todas as raças, o vídeo ia ter 3 horas. Mas se você quiser saber mais raças, eu vou deixar o link para você comprar o livro básico de Tormenta no nosso link da Amazon e ajudar a gente. E aí você pode jogar RPG, tem um livrinho lá legal que explica tudo. Além das raças, você tem as classes. O que é isso? É o tipo de herói que você é. É como se fosse sua profissão. Então você pode, sei lá, ser um paladino, um ladino, um mago, um feiticeiro, um swashbuckler, que é um tipo de guerreiro, você pode ser um bárbaro, você pode ser um druida, você pode ser um clérigo, você pode ser um bardo. E cada uma dessas classes tem características próprias, com habilidades próprias, que ajudam você a montar a sua ficha quando você for fazer o que a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Então não percam o próximo vídeo para entender como fazer uma ficha de personagem. Por exemplo, eu tenho a experiência de ter sido uma ladina e atualmente eu faço um personagem que é bárbaro. E cada um traz características diferentes. Por exemplo, a minha ladina, além de ladina, ela era um arqueiro, ou seja, eu sabia desmontar ou montar armadilhas ou invadir casas, tipo abrir porta, tirar coisa do bolso das pessoas, porque eu tinha essa habilidade de me esgueirar pelos cantos, de não chamar atenção. O ladino, ele tem essa função, ele é essa pessoa que burla as regras. E aí a minha personagem tinha uma personalidade que combinasse com isso. E geralmente colocam um ladino para eles serem ou neutros, ou furarem a lei, ou não serem bondosos. Você pode ser um ladino bondoso, a minha era, por sinal. Por quê? Porque eu burlava as leis, porque eu achava que aquelas leis não estavam certas. Não estavam fazendo bem para as pessoas. Tipo, nos reinos onde tem os sapistas, os minotauros, a lei diz que está certo escravizar a elfo. Ela pegava lá e forjava um documento dizendo que o elfo estava livre. Ela foi contra a lei? Foi. Por quê? Porque a lei parecia injusta para ela. E aí, ela ainda conseguia ser uma ladina bondosa. É tudo uma questão de ponto de vista. E você pode sempre ir trabalhando isso com a personalidade do seu personagem. Por exemplo, Swashbuckler, ele é um guerreiro, mas ele é um guerreiro meio espalhafatoso, muito teatral. Então a nossa, ela jogava pétala pro ar, ela gritava, ela xingava o inimigo, ela dava pirueta, ela fazia toda uma coisa que fazia parte da personalidade dela. E esse é o legal das classes. Você conseguir entender que ser aquele tipo de personagem, ser um druida, você não vai ser um druida que vai destruir a natureza. Você tem que ter um motivo para você querer, não, para ser um druida, não é isso? Druidas têm essa ligação com a natureza. Então, como eu posso usar isso para minha personalidade? Eu obrigatoriamente tenho que ser a pessoa mais riponga, paz e amor? Não. Eu posso ser um druida um pouco mais agressivo, se eu quiser. Mas tudo em prol da natureza, tipo, vamos matar esse povo que tá tomando as terras de Lihana, porque Lihana é a deusa dos animais. E aí a gente vai lutar em nome de Lihana e matar todo mundo. É uma interpretação que você pode fazer. E esse é o bom do RPG em geral. Você pode pegar classes e características que existem dentro do jogo e moldar em cima do que você quer ser. Como eu falei, Arton é um continente.
E como o continente ele tem vários povos, ele também tem várias línguas. Mas ele tem uma regência principal que é o reinado. E esse reinado, que é o que teoricamente cuida de Arthur, o que na prática não é verdade, acho que vai ter gente que vai querer me bater por ter dito isso, mas no RPG é assim, tá, gente? Ele tem a sua moeda própria, que é o Tibar de Ouro, então, não só o Tibar de Ouro, mas assim, o Tibar, você tem Tibar de Ouro, de prata, de cobre, cada um tem seu valor, é tipo Harry Potter e os Galeões, tem galeão, tem nick de cobre, essas coisas. Você tem lá o seu sistema monetário, que você usa dinheiro para trocar as coisas, porque você precisa sim pagar para ter suas... Tipo, você tem que pagar para ter uma hospedagem numa taverna, você tem que pagar para ter suas armas, ou você rouba, o que para alguns personagens isso é errado. Minha personagem elfa, que era bondosa, não ficava muito feliz de roubar, a menos que fossem de, sei lá, minotauros. Então você precisa de dinheiro. Muitas vezes você faz ações de tipo proteger uma cidade, não pelo ato heróico em si, mas porque você está sendo pago para isso. Além disso, você tem também o sistema de línguas. A língua oficial de Arthur é o Valcar. E aí existem outras línguas. Existe o élfico, existe a língua dos anões, existe a língua infernal, a língua celestial, existem várias línguas. E uma coisa muito legal é, no nosso mundo existem várias línguas. Por exemplo, eu estou falando português agora. Então, quando a gente joga RPG, você pode usar isso. Na mesa onde eu jogo, o Valcar é o português. Então, quando a gente está falando em português, estamos falando em Valcar. Quando eu começava a falar em espanhol, porque eu falo espanhol, minha personagem estava falando em élfico, porque a minha personagem elfa era uma latina. Eu fiz as características físicas dela para ser uma personagem latina. O sobrenome dela, que é Trejo, é um sobrenome latino. E aí o que acontecia? O élfico virou espanhol. E toda a vida que eu desembestava a falar espanhol, todo mundo sabia que eu estava falando em élfico. Teve uma partida em que eu não estava presente, que foi de uma outra mesa, e que a língua dos anões virou alemão, porque tinha acho que 2, 3 pessoas que falavam alemão na mesa. E aí toda vez que eles começavam a gritar em alemão, eram anões discutindo e brigando. O que faz sentido. Então assim, você sempre pode trazer coisas do mundo real para o RPG para tornar a experiência mais divertida. Lembre-se que esse é um jogo de encenação, e você pode usar tipo artefatos ou coisas do mundo real para deixar o jogo mais interessante. Eu não lembro o que era o inglês, mas o inglês era a única língua que as 3 personagens da minha party falavam. Então, o inglês era a única língua que a minha party toda falava. E aí eu acho que era o infernal? Eu sei que tinha uma língua a ver com os Quarim. E aí todos da party falavam. E aí teve uma festa que a gente foi invadir, onde a gente fingiu que éramos de outro país, e a gente passou a festa inteira falando inglês pra fingir que a gente não falava a língua comum, que é o Valcar. Coisas que a gente pode fazer no RPG e ser divertido. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo, que é o segundo dessa série, ele foi mais para apresentar a ambientação e para vocês entenderem como surgiu esse sistema, cenário de RPG. E para vocês entenderem mais ou menos o que você pode ser ou como você pode fazer. No próximo vídeo eu vou entrar mais em detalhes sobre personagem, como criar sua ficha, desde o que ela tem, até mesmo como você pode preencher ela e fazer o seu personagem para poder jogar. Claro que você sempre pode encontrar personagens já prontos, tipo, se você jogar no Google mesmo, você acha fichas de personagens prontos. Uma vez minha elfa é bissexual, então ela tem uma ex-namorada pirata, e eu achei uma ficha pronta de uma personagem pirata. Eu podia ter usado aquela ficha pra namorada dela. Eu usei? Não. Mas eu poderia. Então se você quiser usar personagens sem ter que fazer a ficha, você pode. No mais, vocês estão vendo essa camisa bonitona aqui da Queer Queen que eu tô usando? Essa aqui é uma marca LGBT que, por sinal, eu sou modelo. Ela é uma marca LGBT feita por pessoas da comunidade LGBT que vende camisas com a temática LGBT e que parte do dinheiro arrecadado com as vendas vai ser revestido para uma
instituição ou para um fundo de caridade LGBT. Então você está conseguindo pegar o seu dinheiro e investir de volta na própria comunidade, o que é bem legal. O nome da marca é Queer Queen. Eu vou deixar os links dela aqui embaixo para vocês ou verem as redes sociais ou o site para já comprarem. Além dessa blusa existem, acho que outros 4 modelos, todos são lindíssimos e os modelos estavam arrasando na época que eu estava no meio. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal se vocês não forem inscritos, assinar o sininho que fica aqui do lado e até a próxima vez.